Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. O ideal de progresso. Até a Revolução Científica, a maioria das culturas humanas não acreditava em progresso. Elas pensavam que a Era do Ouro estava no passado e que o mundo estava estagnado, se não ruindo. A adesão estrita à sabedoria das eras poderia, talvez, trazer de volta os bons velhos tempos. E a engenhosidade humana poderia melhorar esse ou aquele aspecto da vida cotidiana. No entanto, considerava-se impossível que o conhecimento humano fosse capaz de superar os problemas fundamentais do mundo. Se até mesmo Maomé, Jesus, Buda e Confúcio, que sabiam tudo o que há para se saber, foram incapazes de abolir a fome, a doença, a pobreza e a guerra no mundo, como poderíamos esperar fazer isso? Muitos credos sustentavam que algum dia um Messias apareceria e colocaria fim a todas as guerras, a fome e até mesmo a própria morte. Mas a noção de que a humanidade pudesse fazer isso adquirindo novos conhecimentos e inventando novas ferramentas era menos do que risível. Era arrogante. A história da Torre de Babel, a história de Ícaro, a história de Golem e os incontestáveis outros mitos ensinavam às pessoas que qualquer tentativa de ir além das limitações humanas inevitavelmente levaria à frustração ou ao desastre. Quando a cultura moderna admitiu que havia muitas coisas importantes que ainda não sabíamos, e quando a admissão da ignorância se casou com a ideia de que as descobertas científicas poderiam nos dar novas capacidades, as pessoas começaram a suspeitar que o progresso real poderia ser possível. Afinal, à medida que a ciência começou a resolver o problema insolúvel atrás de outro, muitos se convenceram de que a humanidade poderia superar todo e cada um dos problemas que a aflige, adquirindo e aplicando novos conhecimentos. A pobreza, a doença, as guerras, a fome, a velhice e a própria morte não eram um destino inevitável da humanidade. Eram simplesmente fruto da nossa ignorância. Um exemplo famoso é o relâmpago. Muitas culturas acreditavam que o relâmpago fosse o martelo de um Deus furioso, usado para punir os pecadores. Em meados do século XVIII, em um dos experimentos mais celebrados da história científica, Benjamin Franklin empinou uma pipa durante uma tempestade com relâmpagos para testar a hipótese de que o relâmpago é simplesmente uma corrente elétrica. As observações empíricas de Franklin, somadas ao seu conhecimento sobre as características da energia elétrica, lhe permitiram inventar o para-raios e desarmar os deuses. A pobreza é outro exemplo. Muitas culturas viam a pobreza como parte inescapável deste mundo imperfeito. De acordo com o Novo Testamento, logo antes da crucificação, uma mulher untou Cristo com um bálsamo precioso no valor de 300 denários. Os discípulos de Jesus repreenderam a mulher por gastar uma soma tão grande de dinheiro em vez de dá-lo aos pobres. Mas Jesus a defendeu, dizendo: sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, mas quiserdes mais a mim, nem sempre me tendes. Marcos 14, 7. Hoje, cada vez menos pessoas, incluindo cada vez menos cristãos, concordam com Jesus neste aspecto. A pobreza é cada vez mais vista como um problema técnico passível de intervenção. É amplamente sabido que políticas baseadas nas últimas descobertas em agronomia, economia, medicina e sociologia podem eliminar a pobreza. E, de fato, muitas partes do mundo já se livraram das piores formas de privação. Ao longo da história, as sociedades padeceram de dois tipos de pobreza: a pobreza social, que nega a algumas pessoas a oportunidades disponíveis para outras, e a pobreza biológica, que põe em risco a própria vida dos indivíduos por falta de alimento e abrigo. Talvez a pobreza social jamais seja erradicada, mas em muitos países a pobreza biológica é coisa do passado. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas estavam muito próximas da linha da pobreza biológica.
abaixo da qual os indivíduos carecem das calorias necessárias para sobreviver. Até mesmo pequenos infortúnios, como erros de cálculo, podiam facilmente empurrá-los para baixo dessa linha, para a morte pela fome. Desastres naturais e calamidades provocadas pelo homem frequentemente precipitavam populações inteiras no abismo, causando a morte de milhões. Hoje, a maior parte das pessoas do mundo tem uma rede de proteção estendida abaixo delas. Os indivíduos são protegidos de infortúnios pessoais por meio de seguro, previdência social, financiada pelo Estado e uma série de ONGs locais e internacionais. Quando uma calamidade atinge uma região inteira, os esforços mundiais de ajuda humanitária muitas vezes conseguem evitar o pior. As pessoas ainda sofrem com uma série de degradações, humilhações e doenças associadas à pobreza, mas a maioria dos países ninguém está morrendo de fome. Na verdade, em muitas sociedades há mais pessoas correndo o risco de morrer de obesidade do que de fome. O projeto Gilgamesh. De todos os problemas visivelmente insolúveis da humanidade, um continua sendo o mais intrigante, interessante e importante: o problema da morte propriamente dita. Antes do fim da Era Moderna, a maioria das religiões e ideologias aceitava que a morte era nosso destino inevitável. Além disso, a maioria dos credos fazia da morte a principal fonte de significado em vida. Tente imaginar o islamismo, o cristianismo ou a antiga religião egípcia em um mundo sem morte. Esses credos ensinavam às pessoas que elas deviam acertar as contas com a morte e apostar suas fichas na vida após a morte, em vez de procurar superá-la e viver para sempre aqui na Terra. As mentes mais brilhantes estavam ocupadas dando significado à morte e não tentando fugir dela. Esse é o tema do mito mais antigo ao chegar até nós, o mito de Gilgamesh, da antiga Suméria. Seu herói é o homem mais forte e mais capaz em todo o mundo, o rei Gilgamesh de Uruk, que poderia vencer qualquer batalha. Um dia, o melhor amigo de Gilgamesh, Enkidu, morreu. Gilgamesh se sentou ao lado do corpo e observou por muitos dias, até que viu um verme saindo da narina do amigo. E nesse momento, Gilgamesh foi tomado por um grande horror e decidiu que jamais morreria. De algum modo, ele encontraria uma maneira, uma forma de derrotar a morte. Então, Gilgamesh empreendeu uma jornada até o fim do universo, matando leões, enfrentando homens e escorpiões e encontrando seu caminho até o submundo. Lá ele destruiu as misteriosas coisas de pedra de Ur-Shanabi, o balseiro do Rio dos Mortos, e encontrou Utnapishtim, o último sobrevivente da inundação primordial. Mas Gilgamesh fracassou em sua busca. Ele voltou para casa de mãos vazias, mortal como sempre, mas com um novo conhecimento. Gilgamesh aprendeu que, quando criaram o homem, os deuses estipularam que a morte é seu destino inevitável e que o homem precisa aprender a conviver com isso. Os discípulos do progresso não partilham dessa atitude derrotista. Para os homens da ciência, a morte não é um destino inevitável, mas meramente um problema técnico. As pessoas morrem não porque os deuses decretaram assim, mas em decorrência de uma série de falhas técnicas, um ataque do coração, um câncer, uma infecção. E cada problema técnico tem uma solução técnica. Se o coração palpita, pode ser estimulado por um marca-passo, substituído por um coração novo. Se o câncer se espalha, pode ser destruído com medicamentos ou radiação. Se bactérias se proliferam, podem ser controladas com antibióticos. É verdade, hoje não somos capazes de resolver todos os problemas técnicos, mas estamos trabalhando para isso. Nossas mentes mais brilhantes não estão desperdiçando o tempo tentando dar significado à morte. Em vez disso, estão ocupadas investigando
os sintomas fisiológicos, hormonal e genético responsáveis pelas doenças e pela velhice. Estão desenvolvendo novos medicamentos, tratamentos revolucionários e órgãos artificiais que prolongarão nossa vida. E talvez um dia vencerão a própria morte. Até recentemente, você não teria escutado cientistas ou qualquer outra pessoa falando de maneira tão direta. Derrotar a morte, que absurdo! Só estamos tentando curar o câncer, a tuberculose e a doença de Alzheimer, insistiam. As pessoas evitavam a questão da morte porque o objetivo parecia demasiado ilusório. Por que criar expectativas pouco razoáveis? Agora, no entanto, estamos em um ponto em que podemos ser francos a esse respeito. O principal projeto da revolução científica é dar à humanidade a vida eterna. Mesmo que derrotar a morte pareça um objetivo distante, já alcançamos coisas que eram inconcebíveis há alguns séculos. Em 1199, o rei Ricardo Coração de Leão foi atingido por uma flecha em seu ombro esquerdo. Hoje diríamos que sofreu um ferimento sem importância, mas em 1199, na ausência de antibióticos e métodos de esterilização eficazes, essa pequena ferida se infectou e a gangrena se instalou. No século XII, a única maneira de impedir que a gangrena se instalasse era amputando o membro infectado. Algo impossível quando a infecção era em um ombro. A gangrena se espalhou pelo corpo do rei e ninguém pôde ajudá-lo. Ele morreu agonizando 2 semanas depois. Mesmo no século XIX, os melhores médicos ainda não sabiam como evitar a infecção e impedir a putrefação dos tecidos. Nos hospitais dos campos de batalha, os médicos rotineiramente amputavam mãos e pernas de soldados, que eram vítimas até mesmo de ferimentos menores, mas temendo a gangrena. Essas amputações, bem como todos os outros procedimentos médicos, como a extração de um dente, eram feitas sem anestesia. A primeira anestesia, éter, clorofórmio e morfina, só passou a ser usado regularmente na medicina ocidental em meados do século XIX. Antes do advento do clorofórmio, era preciso que 4 soldados segurassem um companheiro ferido enquanto o médico amputava o membro atingido. Na manhã após a Batalha de Waterloo, em 1815, viam-se montes de mãos e pernas amputados ao lado dos hospitais dos campos de batalha. Naqueles dias, carpinteiros e açougueiros que se alistavam no exército, muitas vezes, eram enviados para servir no batalhão médico, porque a cirurgia requeria pouco mais do que saber usar serras e facas. Nos 2 séculos que se passaram desde Waterloo, as coisas mudaram completamente. Comprimidos, injeções e operações sofisticadas nos salvam de uma enxurrada de doenças e ferimentos que um dia significaram uma inevitável sentença de morte. Também nos protegem de inúmeras dores e males cotidianos que os indivíduos pré-modernos simplesmente aceitavam como parte da vida. A expectativa de vida média saltou de 25 para 40 anos para 67 no mundo inteiro e para cerca de 80 anos nos países desenvolvidos. A morte sofreu seus piores golpes na arena mortandade infantil. Até o século XX, entre 1/4 e 1/3 das crianças das sociedades agrícolas jamais chegavam à vida adulta. A maioria delas sucumbia a doenças infantis como difteria, rubéola e varíola. Na Inglaterra do século XVII, 150 de cada 1000 recém-nascidos morriam no primeiro ano de vida. E 1/3 de todas as crianças morriam antes de completar 15 anos. Hoje, apenas 5 de cada 1000 bebês ingleses morrem no primeiro ano de vida, e apenas 7 de cada 1000 morreram antes de completar 15 anos. Podemos entender melhor o impacto desses números deixando de um lado as estatísticas e contando algumas histórias. Um bom exemplo é a família do rei Eduardo I da Inglaterra, de 1237 a 1307, foi o ano que ele viveu, e a sua esposa, a rainha Leonor, que viveu de 1241 a 1290.
e seus filhos desfrutavam das melhores condições e viviam no ambiente mais próspero possível da Europa medieval. Viviam em palácios, comiam o quanto quisessem, tinham inúmeras roupas quentes, lareiras bem aquecidas, a água mais pura disponível, um exército de servos e os melhores médicos. As fontes mencionam 16 filhos que a rainha Leonor deu à luz entre 1255 e 1284. Uma filha sem nome, nascida em 1255, morreu durante o nascimento. A segunda morreu com 1 ano e 3 anos. A terceira, com 6 meses. A quarta, com 5 anos. O quinto filho, com 6 anos. A outra filha, Leonor, morreu com 29 anos. Uma filha anônima morreu com 5 meses. Joana morreu com 35 anos. Afonso morreu com 10. Margarida, sim, morreu com 58. Berengária morreu com 2. Uma outra filha sem nome no nascimento. Maria morreu com 53 anos. Um outro filho no nascimento. Isabel com 34. E um outro filho, Eduardo, não tem registro. Bem, o mais jovem, o Eduardo, foi o primeiro dos garotos a sobreviver aos anos mais perigosos da infância. E quando seu pai morreu, ele subiu ao trono inglês como Eduardo II. Em outras palavras, Leonor fez 16 tentativas até cumprir a missão fundamental de uma rainha inglesa, que era proporcionar um herdeiro ao marido. A mãe de Eduardo II deve ter sido uma mulher de paciência e fortaleza excepcionais. Já não se pode dizer o mesmo da mulher que Eduardo escolheu para esposa, Isabela da França. Ela mandou assassiná-lo quando ele tinha 43 anos. Até onde sabemos, Leonor e Eduardo I eram um casal saudável e não transmitiam nenhuma doença hereditária fatal aos seus filhos. No entanto, 10 dos 16, 62%, morreram durante a infância. Apenas 6 conseguiram viver além dos 11, e apenas 3, meros 18%, viveram mais de 40 anos. Além desses nascimentos, Leonor provavelmente teve uma série de gestações que terminaram em aborto. Em média, Eduardo e Leonor perderam um filho a cada 3 anos. 10 filhos, um após o outro. Nos dias de hoje, é quase impossível para um pai conceber tal perda. Quanto tempo tardará o projeto Gilgamesh? 100 anos? 500 anos? 1000 anos? Quando lembramos o pouco que sabíamos sobre o corpo humano em 1900 e quanto conhecimento adquirimos em um único século, há motivos para otimismo. Engenheiros genéticos recentemente prolongaram em 6 vezes a vida média dos vermes. Por que não fazem o mesmo com Homo sapiens? Especialistas em nanotecnologia estão desenvolvendo um sistema imunológico biônico composto por milhões de nanorobôs que habitariam o nosso corpo, abririam vasos sanguíneos obstruídos, combateriam vírus e bactérias, eliminariam células cancerosas e até mesmo reverteriam processos de envelhecimento. Alguns pesquisadores sérios sugerem que por volta de 2050, alguns humanos terão se tornado amortais, não imortais, porque ainda poderiam morrer em decorrência de algum acidente, mas amortais, o que significaria que, na ausência de um trauma fatal, suas vidas poderiam ser indefinidamente estendidas. Independentemente de o projeto Gilgamesh vir a se tornar real ou não, de uma perspectiva histórica, é fascinante ver que a maioria das religiões e ideologias do fim da era moderna já tiraram a morte e a vida após a morte da equação. Até o fim do século XVIII, a maioria das religiões concebia a morte e o que vem depois dela como fundamentais para o significado da vida. Começando no século XVIII, religiões e ideologias como o liberalismo, o socialismo e o feminismo perderam todo o interesse da vida após a morte. O que exatamente acontece com um comunista depois que morrer? O que acontece com um capitalista?
O que acontece com uma feminista quando ela morre? Não faz sentido procurar a resposta nos escritos de Marx, Adam Smith ou Simone de Beauvoir. A única ideologia moderna que ainda reserva um papel central à morte é o nacionalismo. Em seus momentos mais poéticos e desesperados, o nacionalismo promete que os que morreram pela nação viverão para sempre na memória coletiva. Mas essa promessa é tão difusa que nem mesmo os mais nacionalistas sabem o que pensar dela.